pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, né, meu amigo? Mais um dia, Rafinha. Depois de um papo brabo que a gente já teve? Já. Conta aí esse rolê pro pessoal, pra eles conhecerem isso aí. A gente tem uma sessão de terapia antes de começar aqui a nossa gravação, né? Então eu chego, a gente toma um café e aí a gente vai papear. Eu vou contar da semana, ele vai contar da semana e aí a coisa vai ficando profunda. E aí a gente, vamos falar sobre isso hoje? Vamos. Vamos falar sobre isso hoje, vamos permitir com que as pessoas participem da nossa sessão de terapia aqui, é mais ou menos assim, né? E hoje nosso papo caminhou muito, permeou muito aí pelos nossos processos feminino e masculino e vamos falar sobre a sombra do masculino. A sombra no masculino. A sombra no masculino. Não o masculino, mas a sombra do masculino. Isso, exatamente. É muito importante, né, a gente falar que existe o lado luz e lado sombra dessas duas potências, feminino e masculino. E a gente está trazendo aqui o aspecto, né, desequilibrado, doente. Quando a gente fala em sombra, é esse lado que está oculto ali. Então o masculino em si é maravilhoso, né? O masculino é uma potência belíssima, bonita. E a gente eu também, inclusive, estou nesse processo de integrar o lado bonito do meu masculino e olhar para o lado sombrio dele, né? Que é meio opressor, que é meio ditador. Né? Inclusive, o Rafa, a gente ainda vai fazer talvez um mega vídeo sobre isso, né? Mas dá só uma palhinha para mim. Porque hoje está muito em voga essa coisa assim de masculinidade frágil, né? Porque antigamente sempre falava assim, a mulher é o sexo frágil. Mas hoje parece assim que tem alguns homens que têm uma masculinidade assim muito vulnerável, né? Parece que qualquer coisinha é capaz de colocar essa masculinidade à prova. O que você acha disso? Perfeito. Essa coisa frágil e vulnerável, uma coisa pra gente desconstruir também, né? Porque vulnerável entra no lugar de ser negativo ou de não ter força. Mas quando a gente fala masculinidade frágil, eu acho que a gente está falando dessa masculinidade tóxica que tem que se autoafirmar o tempo todo, né? Um homem, um masculino que tem que se afirmar como que acredita-se que é ser masculino, né? Que é ser esse impositor, esse que dá conta de tudo, esse que é agressivo, esse que não chora. Então essa masculinidade, ela tá frágil. Você acha que é por aí? Eu acho que é assim, é tão frágil que eu tenho que ficar me autoafirmando, eu tenho que ficar me bancando. E quanto mais a sociedade está se empoderando, num sentido de se considerar, né, que as coisas são instáveis, são complexas, que as coisas são frágeis e que o feminino ele tem se apresentado, ele tem se empoderado, isso ameaça esse masculino. Essa masculinidade tóxica do que se acredita socialmente que é masculino, né? Que é ser esse gostosão, esse macho alfa da baixa. Isso tá frágil. É por aí? Eu acho que é bem por aí esse caminho, Rafa. Eu acho que hoje, assim, principalmente depois dessa abertura que a gente teve há alguns anos aí desse processo democrático, né? A gente encontrou maior fluidez nas expressões tanto do homem quanto da mulher. E a gente observou muito assim a mulher se expressando um pouco mais no seu masculino, até às vezes exagerando, né, e entrando no contrassenso do machismo, bem como nós vimos também alguns homens explorando um pouco esse campo da feminilidade. E esse campo da feminilidade, ele é tão necessário para um homem porque é um ponto de acalento, né? É um ponto também ao mesmo tempo de se aterrar. Porque eu acredito, por exemplo, que o homem que ele vivencia só a masculinidade, ele vive profundo movimento e muitas das vezes ele tem dificuldade de assentar em si mesmo, de acalmar, de refletir. De olhar não somente para ele, para as conquistas dele, né, mas também para olhar para as outras pessoas. Se encontrar talvez no outro um pouco mais, né?
Então isso eu percebo que hoje em dia é muito latente. Existem alguns homens hoje que estão começando a ficar um pouco cansados dessa cobrança exaustiva de performance, sabe? De conquista, de estar sempre pronto para o ataque, sempre para a luta, né? Alguns homens eu acho que eles precisam ser um pouco mais estabilizados, um pouco mais pacificados, né? Nesse mar feminino que também proporciona um pouco isso na gente, né? Perfeito, amigo, perfeito. Eu acho que aí a gente consegue, a nossa proposta que é deslocar, tirar o masculino e feminino do homem e mulher, né? É claro. E trazer esse masculino como essa potência, né, que é bonita, que é saudável, para um homem que também tem integração, né, ou precisa permitir a integração do seu feminino. Então, o homem ele carrega uma boa proporção, né, na grande maioria das vezes, uma boa proporção de masculino, mas também feminino. A mulher também, né, uma proporção de feminino e de masculino. Isso são as potências da vida. E o homem, quando ele incorpora essa persona, essa performance, ele tem que performar como um homem, que é esse machismo, esse masculino tóxico, né? E você imagina alguém ter que bancar aquilo o tempo todo, ter tanto, que se autoafirmar o tempo todo. Que tem hoje um movimento, né, chamado masculinismo. Esse eu não conheço. E esse movimento do masculinismo, ele vem justamente exigir um grande retorno dessa performance absurda do homem, né? E a coisa que eu acho até muito interessante desse masculinismo, né? De uma cobrança também de uma postura de uma mulher que ela se torna caça do homem novamente, que ela se torna a vulnerável, aquela que tem que se subjugar ao homem. Eu vejo mais como um movimento muito desesperado, né, de se encontrar novamente numa identidade que a cada dia ela está se perdendo mais. Ela está perdendo sentido prático para essas coisas, né? E esse masculinismo aí, eu acho que é o último grito desesperado do machão tradicional. E da mesma forma também que eu acho que os homens ficaram muito assustados. Eu estou falando esse homem frágil, tá? Ele ficou muito assustado de ver que a mulher, sim, ela pode performatizar na postura, na conduta dela, um masculino muito equilibrado. A mulher, por exemplo, já não está mais tão vulnerabilizada, sabe? Ela não está mais tão dependente, ela já não é mais a mãe de todo mundo, que nutre todo mundo, que cuida de todo mundo, muitas vezes esquecendo dela mesma. Perfeito. Ela é uma mulher hoje de objetivo, de projeto, sabe? De conquista também. E esse homem que fica somente no campo do masculino, ele parece que ele fica perneta. Exatamente. Ele fica capenga, né? Exatamente. Ele não consegue se encontrar mais, né? A mulher dele já conversa de coisas que antes eram estritamente desse espaço homossocial, né, do homem. A mulher fala hoje em dia do futebol com tranquilidade, ela fala sobre conquistas no campo de trabalho, ela briga pau a pau aí por posições de liderança, de gestão, por questões políticas, né? E aí? Que fragiliza essa masculinidade, né? E que detalhe, que vamos para o nosso tema, né? Que aí eu queria saber a tua opinião. E joga nas sombras desse homem, né? Isso. Esse homem sombrio, esse homem de um masculino que é um masculino doente e que é um masculino que foi vilipendiado. Exato. As mulheres são as grandes traidoras do homem. A mulher volta a ser não somente aquela Eva antiga, mas volta a ser uma Lilith, sabe? Que não quer ficar subjugada, que ela quer comandar, ela quer se impor. Que é esse masculino opressor, né? Que subjuga, que oprime esse feminino, né? E aí é onde a gente entra e conhece muito bem que a gente vive uma sociedade em que tem um masculino sombrio operando,
inclusive, né, já foi pior, mas esse masculino tá operando e tá suprimindo esse feminino. Então o homem, ele não se permite dar espaço pro feminino dele. E aí ele oprime. E aí ele tem que se autoafirmar. Imagina como é cansado se autoafirmar o tempo todo e não permitir esse espaço desse feminino que colabora, né? Que aceita receber, que é mais constante, que é mais, né, mais afetivo, afetuoso. Então esse masculino que tá ali agredindo o tempo todo esse feminino, né, ele não permite o homem dar espaço para isso. E isso cansa. Isso coloca o homem ou quem tá vibrando nesse masculino num lugar de não ter espaço para si. Sim. De não acolher a si mesmo, de não poder ser vulnerável, de não poder dizer hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não posso dar conta disso, hoje eu tenho que ficar aqui, tenho que chorar e lidar com as minhas dores, amanhã eu resolvo. E você imagina só uma coisa, Rafa, o dispêndio de energia que um sujeito tem, né, para poder recalcar tanto feminino dentro dele. Exato. E ao mesmo tempo também recalcar elementos masculinos, porque tem certos elementos masculinos que ele está negando nele mesmo, para poder justamente pegar e estar dentro de uma perspectiva utilitarista, né? Porque a gente tem que observar que quem construiu os modelos de masculino e feminino não foram os servos, não foram os subjugados, foram aqueles que nos dominaram. Pode observar, por exemplo, na história inteira, como as figuras da alta sociedade sempre vivenciaram mais essa coisa do masculino e do feminino. Enquanto isso, os peões de obra ali, né, os peões ali do jogo de xadrez, eles ficavam muito presos a ou virarem soldados para matar ou morrer, ou virarem, por exemplo, homens de profundo producionismo, e ao mesmo tempo, por exemplo, esse tipo de homem que se mostra o tempo todo equilibrado, frio, pronto, apto para qualquer tipo de imersão para violência. Enquanto isso, a mulher virou aquela parideira, né? Uhum. A parideira que vai trazer novos soldados para a guerra, né? Uhum. Que vai trazer novos homens para o campo, né? E isso, será que tem espaço hoje em dia para esse tipo de coisa? Não tem. Não tem, esses papéis eles estão ruindo e quem está identificado com esses papéis está desesperado. Por isso que a gente está vendo um aumento grande, né, de feminicídio, de agressividade, tudo, porque eu já percebi, eu já vi que eu perdi. Né? Essa masculinidade que foi construída, ela já perdeu, pelo menos eu vejo assim. Uhum. E aí quem está muito identificado com isso tá, né? Eu enxergo que essa energia que é voltado para conter as suas partes, o seu feminino, o seu masculino, essa energia que é voltada para conter isso, é ela que volta com essa energia de agressividade, né? Eu tenho que agredir, eu tenho que ser preconceituoso, eu tenho que oprimir. Então eu vejo que quanto mais a gente está aqui tentando conter algo, é a mesma proporção que essa energia volta para eu ser agressivo, assim. E é o que o Freud fala mesmo, né, Rafa? Essa pulsão de destruição. Destruição. E essa pulsão de destruição no outro, daquilo que eu perdi em mim, né? Daquilo que já não me é mais permitido. Isso. Eu acho muito interessante, no meio de toda essa performaticidade, hoje a gente vê um novo golpe das sombras do masculino. E isso também eu acho que você está muito familiarizada, porque você está sempre muito nesses aspectos de mercado, né? Essa visão assim de empreendedor individual, do ser humano, seja homem ou seja mulher, que é empresa de si mesmo, essa coisa de um branding pessoal, nessa tentativa absurda de colocar todos contra todos, de reforçar a ideia de que você está sozinho nesse mundo, nessa ideia de um individualismo frio, sabe? Aonde não há mais o aspecto do tribal, do coletivo.
Porque eu observo, por exemplo, Rafa, que a coletividade, essa coisa do direito social, é a grande mãe, né? Tentando nos unir os irmãos, né? Tentando fazer com que os irmãos se pacifiquem nas suas disputas pessoais, né? E eu vejo isso, pelo menos essa é uma opinião, né? É uma percepção minha de que essa nova visão neoliberal, ainda muito mais agressiva em matéria questão de mercado, o combate ao grande Estado, né, que tem seus aspectos femininos também, de acolher os vulneráveis, de defender os filhos que estão numa situação de precariedade, como mais um ataque sombrio, dessa sombra do masculino, né? Total. Uma tentativa de ataque, né? Porque eu vejo também que, ao mesmo tempo que cresce esse lugar, né, econômico em que favorece o empreendedorismo individual, a competitividade, né? Eu venho muito desse lugar de fomentar empreendedorismo, do microempreendedor, daquele que faz acontecer, e é você, e é aquilo, você é protagonista da sua história. Então isso é muito bonito até, é um discurso que encanta, né? Você fica, nossa, eu sou a protagonista da minha história, sou empreendedor de mim, mas isso rouba, né, o cooperativismo e tal. Por outro lado, eu vejo isso crescendo também. Uma economia colaborativa, movimentos que fomentam as associações, as cooperativas, as agriculturas familiares, os empreendedores criativos, né, que são aqueles que demandam mais de uma economia cooperativa e de uma economia com outros recursos monetários que não o capital, dinheiro, né? Então são lugares já de construção econômica que é totalmente feminino. Sim. Então eu trabalho, eu tenho algo que eu posso te oferecer, você também tem algo que pode me oferecer e a gente coopera, né? Uhum. São as economias cooperativas, colaborativas, criativas. Eu vejo isso crescendo também como uma resposta a esse movimento do feminino, de dar espaço para esse feminino, sabe? Uhum. De ver que talvez ainda não seja uma massa crítica, né? Talvez ainda não seja um movimento em que de fato vai transformar, mas tá acontecendo. Tá, né? Sabe, eu vejo isso acontecendo e eu fico observando, fico feliz de estar acontecendo, mas vejo também o outro lado resistindo. Vamos tocar na ferida de alguns homens que estão com esse masculino ferido nele, né? Hoje, Rafa, você vê muito assim uma espécie de colapso desse falocentrismo, desse aspecto fálico, né, masculino, e também das suas representações simbólicas, né? Então você tem, por exemplo, hoje uma turminha, né? Espero que algum deles esteja, né, nos assistindo. Espero. Aqueles sujeitos, por exemplo, que eles, no desespero, no colapso do grande reino deles, eles começam a evocar muita simbologia fálica. Então, por exemplo, temos que erguer novamente nossas espadas, temos que ter acesso a armas, os nossos falos, sabe? As nossas metralhadoras, os nossos fuzis. Essa turma que gosta de carregar sempre um pênis acessório junto com ele, né? Isso. Então, esses sujeitos, por exemplo, que adoram ir para as ruas numa multidão assim somente de homens, com cheiro de homem, que deixam suas esposas em casa para ficar cheirando o homem, né? Seja no bar, seja, por exemplo, assim nos clubes, né? Típicos de homem, né? Clubes de tiro, clubes de moto, sabe? E tudo performatizado assim de forma masculina, como se eles gritassem assim o tempo todo para nós assim: eu sou homem, eu sou um homem de verdade, né? Não é um ato muito desesperado? Desesperador, é isso que eu falo, eles estão desesperados. E por isso a gente vê esse movimento, por isso que a gente vê o nosso governo atual e a galera que está identificado ali, que não são só homens, tá? Mulheres também, a gente Sim. vê mulheres apegadas a essa masculinidade. Eu preciso me agarrar, o meu falo está caindo, ou o meu falo está sob ameaça. Então vamos pegar a arma, vamos
hastear o mastro da bandeira. Sim. E vamos fazer arminha com a mão. Isso aqui é muito fálico, cara. É muito. Vamos falar o próprio discurso, né? De ter que falar, de ter que... Essas verborragias, é muito fálico isso. É muito. E detalhe, né? Que são falos postiços, né? Exato. Porque quanto maior é a arma, né? Estamos caminhando para o final. Agora que a coisa ficou boa, eu tô adorando falar sobre isso. Quanto maior a mala ali, né? Maior também, né? Parece assim que é a percepção do coleguinha. Isso. Então o fuzil, geralmente, assim, ele tem que ser muito grande, porque eu vejo ali embaixo tão pequenininho, isso, tão murchinho, né? Isso. Tão inoperante. A gente vê isso, né, amiga? É claro, quando a gente começa a estudar, principalmente a psicanálise, e aquele cara que passa com aquela moto barulhenta, aquela moto turbinada, você pode saber. Fazendo randandan. Tem alguma coisa ali em que ele tem que se autoafirmar porque algo, se eu falo, não tá respondendo ao que ele acredita que tem que ser. Porque é isso também, tá, gente? É o que eu acredito que eu tenho que bancar, que não tem nada a ver. Então aí você vê os homens, né, que à medida que a idade vai passando, né, a impotência chega, a necessidade de ter um carro maior, um carro mais potente, um carro que representa algo, porque eu tenho que responder a algo que é grande, algo que o outro vê e fala, poxa, que homem maravilhoso. E eu tenho que compensar, né? Compensação. Sempre compensar. Compensação. E essa compensação mostra a percepção da pequenez. Isso. Eu tenho uma figura na minha... Vou falar aqui. Tem uma imagem na minha memória. Eu um dia estava subindo a montanha com um cara assim fenomenal, sabe? Um homem que integrado, esse masculino e esse feminino super integrado, um homão da porra mesmo, sabe? E a gente subindo a montanha e tinha uma mulher que o carro dela estragou, né? E o carro tava travancando a estrada. E nesse ele falou, tem um macaco aqui, eu vou oferecer pra ela, eu vou com o macaco, levanto, a gente dá uma giradinha na roda e sai. No que ele estava indo para propor essa estratégia inteligente, usando a ferramenta, chegaram 3 bombadão, sem camisa, né, mostrando ali os meus músculos e tal. Não, a gente vai tirar no braço, a gente vai resolver. Cara, eles ficaram mais de hora. Até estragou o carro da mulher, tentando tirar e suando e levantando e aquela coisa pra mostrar a força e não foi. E aí chegou esse meu amigo, né? Aquela masculinidade centrada, sem ter que afirmar. Eu posso ir com o macaco aqui? Posso ir? Pá, vai. Mexeu o macaco aqui, o carro levantou, a mulher deu uma aceleradinha e o carro saiu. Que bom, né, amiga? E essa é uma imagem pra mim que mostra isso. Quando o homem não tá identificado com essa masculinidade, em que ele não tem que se afirmar e tá integrado, né, com essa colaboração, eu quero ajudar, mas vou ajudar com uma inteligência, com algo ali. Cara, pra mim a imagem, sabe, dessa que prova isso, que caracteriza bem o que a gente tá falando aqui. E inclusive, né, Rafa, quando a gente foi entrar mesmo nos aspectos mesmo do sexo, né, da sexualidade, que é o nosso projetinho, tem coisa pra falar. Aí a gente vai falar um pouquinho disso, né, porque esses aspectos geram tanta ansiedade nesse homem, né, que aí vem a ejaculação precoce. Tem que dar conta, né? E aí vem, né, a ausência de ereção. Isso. Trava tudo, né, Rafinha? É um assunto que a gente vai usar uma temporada todinha para falar sobre sexo e sexualidade, né? De todos os aspectos, da visão da mulher também. E da mulher também espera que o homem dê conta, né? Exato. É a mulher que deixa o homem constrangido quando ele brocha ou quando acontece alguma coisa. A mulher que tem tanta insegurança consigo mesma que quando o homem não quer sexo, ela acha que é com ela. Um homem não pode não querer sexo naquele momento, gente? Exatamente. Então a gente vai falar muito sobre isso. Esperamos ter vocês com a gente aí. É isso aí. Valeu, sigam a gente, não deixem de acionar o sininho, comenta, compartilha. Quem tá ouvindo a gente no podcast aí também, vai lá pro YouTube, dá uma força. Exatamente. Acho que é importante pra gente
seguir juntinhos aí. Isso. Dá uma validação pra nós aqui. Vai para poder movimentar os algoritmos e a gente se encontrar Tem cada esse vez negócio mais. de algoritmo, gente. Então Sempre a gente assim. precisa de vocês. Isso. Um beijo. Um beijo, até mais. Tudo Até. de bom. Tchau, tchau.